Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 797 e minguando até 493 dias, 19 de fevereiro de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixe de ser esta vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 797 com o título Química Organizada da Física Quântica, parte 53, e com esse subtítulo Forma de Ser, parte 13, ok? Eu sempre deixo, né, na descrição do vídeo um blog que antecedem a esse, um blog que antecipe a esse. Deixo também a abertura deste título, Química Organizada da Física Quântica, e deixo também uma referência do título Acima das Estrelas de Deus, com 5 repartições desta abertura deste título, faz o trabalho de conscientização de uma forma continuada para dar continuação neste blog diário em específico, Química Organizada da Física Quântica, ok? Deixo também a abertura do subtítulo, né? E deixo uma referência de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. E, por fim, eu deixo a leitura, né, eu deixo a playlist, né, da YouTube Music para que vocês possam fazer o trabalho de conscientização de uma forma continuada. Isso tudo muito prático na descrição do vídeo. É só usar a descrição do vídeo para que vocês possam fazer o trabalho de conscientização de uma forma continuada, muito prático, ok? Treine os seus corpos expressivos a serem mais fortes com esses blogs diários, tudo de graça e prático. Tudo que vocês precisam é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer a sua fé na sua forma de ser. Façam isto e façam por vocês mesmos e deixem de ser essa vítima social, ok? Faça esse trabalho de conscientização e para que vocês possam estar com o seu corpo expressivo forte. A força do seu corpo expressivo não explica sexo, não explica dinheiro. Explica você resistindo às coisas corruptas deste mundo, né, do sistema capitalista. Nesse blog, por exemplo, nós vamos dar início de entendermos o que é esse sistema capitalista e como ele que se aplica dentro do sexo e do dinheiro. Nós vamos compreender tudo isso, certo? Eu estou terminando este blog, esse título com 55 blog diário. Depois que terminarmos esse 55 repartições da química organizada da física quântica, nós vamos entrar no título 70 vezes 7 até o fim. Lá nós vamos falar do sistema capitalista e como tudo começou, e nós vamos fazer algumas experiências sobre uma coisa e outra para que a gente possa ter ciência em tudo que está sendo dito. Não perca esse título com 70 vezes 7 até o fim, certo? E vamos fazer esse trabalho de conscientização, vai ficar muito perfeito, não perca nada de que está sendo dito. Eu quero te indicar muito, sabe, o título é Desigualdade da Relação, né? Ele começa no blog de 761 e vai até o blog de 772. Geralmente eu estou planejando fazer uma playlist, certo? O Diabo Assediou em Mim, com esses 3 subtítulos, né? Desigualdade da relação, né? O vento move o corpo
e a forma de ser. Esses 3 últimos blogs, esses 3 últimos subtítulos deste título, Química Organizada, ficou muitíssimo interessante. Vocês vai poder usar ele para fortalecer os seus corpos expressivos, certo? Resistindo a esse sistema capitalista e não se ausentando da graça de Deus da mesma forma, certo? De tudo aquilo que Deus possa acrescentar na sua vida. Quando você é forte, resistente, né? Resista ao mal, Deus estará com você e automaticamente vocês não vai sentir falta de nada, não vai faltar amor, não vai faltar carinho. Deus de que vocês façam isso por você, pelo seu bem, certo? Não é para que você faça barganha, porque a barganha ela vai se aplicar no mundo capitalista, porque é assim que as pessoas fazem, certo? Se vocês pegarem por parte, vocês compreenderão, já têm capacidade de compreender o que realmente explica o sistema capitalista, um comércio de seus corpos emocionais, certo? Esses corpos emocionais, quando ele fica em comércio, ele vai gerar essas ideias, né, de que o dinheiro é maior do que as pessoas, de qualquer coisa, certo? O dinheiro hoje ele comercializa essas nossos caráter, vamos falar isso, esse caráter que nós temos, que nós recebeu de Deus, nós faz isso a negócio com as pessoas. E não tem negócio com as pessoas, com o inimigo você não pode negociar. Para você ter um corpo expressivo forte, você não pode negociar. E como é que você descobre isso? Começa trabalhando tudo isso no seu corpo emocional, faça um jejum, faça uma dieta, trabalha o seu corpo físico, qualquer coisa vai te ausentar de você estar incomodado com a vida dos outros, sobre que ele ganha e tal. Então essa ideia de ficar invejando os atos emocionais de outra pessoa vai indo embora e você vai focar naquilo que você é, uma consciência vivificada por Deus. E não fazendo referência ao homem, sempre fazendo referência a Deus, certo? Porque quando você faz referência a Deus, automaticamente você tem um bom comportamento, porque esse é o sentimento de Deus que ele fica acendido dentro de nós e vai fazendo nos comportar bem a outras pessoas, sem manipular elas, sem fazer barganha sobre aquilo que é interesse delas, sexo e tal. Tudo isso será acrescentado quando você não participar deste sistema capitalista, ok? Faça isso com consciência e tudo vai dar certo, certo? O diabo assediou em mim. Eu que pensei ser maior que Deus, achou que fosse assim? Promessa, traição e mentira. Promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de confessar coisa objetivamente sem perspectiva de vida. Comente no comentário. Achou que fosse assim? Interaja isto em vossa consciência e com a pessoa da sua confiança. Achou que fosse assim? É muito interessante você interagir isso na sua própria consciência, depois que você tiver uma percepção, uma consciência e uma conexão com esse nosso ser interior, aonde Deus nos instrui a fazer as coisas certas, aí então você relaciona isso a outras pessoas. Quando você tiver certeza, você relaciona isso a pessoas. Você achou que fosse assim? Porque quando você vai relacionar isso à pessoa, você já tem certeza de como funciona todo esse sistema que foram projetado com mão humana e certo e que Deus está tomando o reino dele de volta para ele e nós vamos entender tudo por particularidade, ok? Entenda isso. Todos os relacionamentos têm as suas particularidades, têm as suas formas de se compreender. Não tire conclusões precipitadas. Faça os trabalhos de conscientização, né, dentro destes blogs diários para que você não perca nada de que está sendo dito, ok? Faça isso e faça por vocês mesmos, ok? Vamos então fazer a leitura deste contexto e fazer a expressão livre. A expressão livre ela se aplica nessa Bíblia significativa com 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí astronomia, astrologia, os movimentos dos astros, explicando flora, numerologia, eh, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e
gastronomia. Esses são os 8 elementos dentro das nossa Bíblia significativa. A gente pega aquilo que é a formação de Deus em Cristo, fazendo uma mediação sobre aquilo que já tem dentro da sociedade. E eu faço a leitura do contexto e venho com a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo, a liberdade de expressar, fazendo uma mediação sobre aquilo que tem dentro da sociedade, junto com essa Bíblia significativa. Tudo fica muito interessante. Faça o trabalho de conscientização de uma forma continuada, não tire conclusões precipitadas, ok? Vamos então fazer a leitura deste contexto. Os reinos do céu são também os seres religiosos que prestam culto ao Deus da morte. E os sistemas políticos representa o sistema capitalista na nossa forma de ter coisa a qualquer custo. Ambos fazem ideologia para João Batista, nas vossas formas de ter, sendo este o batismo de João, sendo de um e do outro. Ou seja, os dois João, sendo o corpo é céus, sendo o espírito é a vivificação do corpo, né? Pois a vida é uma consciência vivificada por Deus, com a palavra da vida, a verdade, na presença do corpo. Isto explica que o reino de Deus não explica o corpo físico diretamente, e sim uma consciência vivificada, sendo cada corpo com as vossas formas de ser e não de ter. Este ideal explica os movimentos dos astros nas vossas formas de ser e reativando a consciência vivificada por Deus. A traição representa a nossa forma de ser e que aparece com uma ditadura militar na forma de ter, e a traição explica o sacrifício da vida para se ter coisa a qualquer custo. Esta é a traição do que somos, para se ter coisa a qualquer custo. Este ideal explica dois planos objetivos: o domínio dos corpos, explicando o reino dos céus, e o domínio de Deus, explicando o reino de Deus. Tudo acontece com a liberdade de ser dos corpos e com a lei de Deus. A lei de Deus explica a palavra da vida, a verdade na presença do corpo. Isto explica a liberdade de ser do corpo e não de ter. O ser de Deus é um só com o corpo. Um só corpo, um só filho. Um reino formado por filhos de Deus e um reino formado por filhos de Deus. Porém, existe o lado negativo desta ideologia. Esta fica para vocês, que é sustentado por este sistema capitalista e que governe as vossas formas de ter. No livro, né, na Bíblia significativa, a gente falamos do sistema capitalista, onde as pessoas fazem comercialização. Tem um nome que eles falam, Deus do dinheiro, Abaddon, sei lá, qualquer coisa. Eu não peguei essa expressão, eu só estou te dando um tópico para que vocês possam certificar isso na sua Bíblia significativa, ok? Então vocês fazem essas referências e vocês vão verem que tudo está nas suas Bíblias significativas. O Deus do dinheiro é o sistema capitalista, onde que eles comercializam a sua forma de ser para se ter coisa a qualquer custo. Nossos corpos emocionais, ele apresenta uma necessidade. Essa necessidade, ela vai fazer tudo disso uma coisa comum, né? Se aplicando diretamente em empregar, por exemplo, uma coisa comum que tem dentro da sociedade: patrão, empregado e passageiros. Passageiros do tempo, explicando aí os nossos corpos emocionais diretamente, certo? Pode explicar qualquer coisa. Então, tudo isso, tudo aquilo que é passageiro, ele deixa um nós relativo sobre uma coisa e outra. Enquanto a gente usa os nossos corpos emocionais na forma de ter coisas, então a gente fica negado, porque a gente vai negociar sexo e dinheiro. E isso é o sistema capitalista. Vocês vão usar o dinheiro para comprar o sexo diretamente. E esse sexo não explica diretamente uma relação sexual, explica os sentimentos, aquilo que as pessoas sentem. Por exemplo, a pessoa está sentindo dor, vou te
te pague aí um dinheiro para você ficar calado. Não fica a pessoa está vendo uma coisa ruim dentro da sociedade, sabe que está tudo errado, olha, toma esse dinheiro aqui para você, para te recompensar. Então, aonde o dinheiro compra os seus sentimentos diretamente, porque isso é uma coisa que você tem dentro da sociedade, então eles formam uma ditadura com o dinheiro, comercializando essas emoções das pessoas e fazendo uma confusão. Entenda isso, certo? Então vamos lá para a expressão livre para a gente entender por parte. Vamos lá. O reino dos céus são também os seres religiosos que prestam culto ao Deus da morte. Quem é o Deus da morte? Né? Abaddon, que fala na Bíblia significativa, não sei, né? O Deus do dinheiro é Abaddon, né? E esse forma um sistema capitalista, né? O dinheiro, né? Se vocês for prestar atenção, nós temos aqui Elias, nós temos Moisés, Elias e João Batista. Depois de João Batista, não teve mais profeta de Deus. O que nós temos era uma certificação de um sistema religioso e de um sistema capitalista, né? Então, no tempo real da profecia, Emanuel trouxe ali, né, um batismo divino com a palavra da vida, porém ele não foi aceito pelas grandes maioria, porque a grande maioria já estava acostumado com o sistema capitalista, né, com o Deus do dinheiro, você comercializar os seus interesses sobre os seus corpos emocionais, fazendo tudo uma coisa objetiva. Então tudo ficou mais delicado a partir do tempo de Emanuel, a partir do tempo que Emanuel morre. Ele apresenta a palavra da vida, né, com as suas expressões, porém não foi aceito e tudo foi a morte. Então vocês veem que depois de João Batista não teve mais profeta de Deus, ok? O que nós temos é apenas um sistema é, a confirmação do sistema capitalista, do Deus do dinheiro, qualquer coisa que vocês queiram apresentar. Então, você vê que esse sistema capitalista, o Deus do dinheiro, ele faz uma confusão na nossa mente e nós já não entendemos mais o que é reino de Deus e o que coisas, o que é reino de Deus. A gente não entende o que é o nosso ser, porque o nosso ser ele foi traído por esses grandes mentores, né, que vieram a se apresentar, mesmo porque não tinha como, a grande maioria não aceitavam a palavra da vida, e são poucos grupos que conhecia essa batismo de Deus, a palavra da vida, né, o batismo do Espírito de Deus, o Espírito de Deus, ele é reconhecido pela palavra da vida, aquilo que começa no nosso interior. Depois, para fora, tudo se tornou uma morte, um sistema capitalista. Podemos restaurar aqui o reino de Deus através de uma glorificação com o nosso ser interior? Podemos, mas isso é um processo que dura. Então, hoje aqui está tudo escuro. O Cristo, quando Jesus veio, quando o Emanuel veio, ele veio confirmar a morte dele, né, do sacrifício do corpo vivo e totalmente ele tomou todo mundo aqui para unificação, né, e por aquilo que as pessoas entendem pela liberdade de expressão, certo? É uma coisa que as grande maioria aprovavam, então era o sistema capitalista, então vamos continuar com o sistema capitalista, porque nós não podemos matar as pessoas, não podemos sacrificar ela, e se nós temos que se entregar por uma coisa e outra, a gente volta depois e vamos estabelecer o reino de Deus mais tarde, porque hoje não dá, porque senão vai dar uma matança e tal, e o reino vai continuar as mesmas coisas. Então, o plano de Deus, né, ficou muito perfeito em Manuel, ficou muito perfeito e comprovado com Jesus, né, essa ideia do sistema capitalista das pessoas. Pode ver, depois de Emanuel morto, as pessoas propagou mais o sistema capitalista e agora já não é mais só o sistema capitalista, é negociar o sentimento das pessoas, a realidade das pessoas, fazer tudo uma coisa só e tudo ficou mais complexo a partir da morte de Emanuel, porque então aí veio Jesus confirmando esse reino corrupto das grandes maiorias e depois Deus volta de novo a mostrar o reino de Deus, do reino dele, né? Que nós vamos saber disso agora. Vamos lá. Então, o reino dos céus são também os seres religiosos que prestam culto ao Deus da morte. Se vocês estão dentro de uma comunidade religiosa, entenda, vocês nunca adoraram a Deus. Entenda isso. Vocês que estão aí, né? Olha, eu só tenho que perguntar o seguinte: vocês pensaram que fosse assim?
Não, nunca pensou. Então vocês nunca adoraram a Deus, certo? Independente se o nome é Jesus, se é lá, qualquer nome que vocês querem colocar, o interessante é que vocês tenham uma consciência naquilo que é o reino de Deus, que é a palavra da vida, nossa forma de ser. E só assim você vai ser justificado diante de Deus, certo? Entenda isso. Não são nomes, são os nossos entendimentos, são os nossos conhecimentos que liberta a gente dessas prisão do sistema capitalista. Entenda isso. Então, os reinos dos céus é também os seres religiosos que prestam culto ao Deus da morte, e o sistema político e os sistemas políticos representam o sistema capitalista nas vossas formas de ter coisa a qualquer custo, né? Então, quando você vê os políticos, eles fazendo umas flexão, fazendo umas coisas corruptas, né? As pessoas vão olhar para cima, falar, olhar para cima lá, poxa, os políticos também roubam, eu também vou roubar, e blá, blá, blá. Então, isso é uma sustentabilidade da opinião própria das pessoas que estão dentro da sociedade, o comum das pessoas, aquilo que poderia ser comum, se aplicando a patrão, empregado e passageiro do tempo. Então, ele se aplica comum, ele se sente uma necessidade de algo, e quando ele se sente uma necessidade, ele também acha normal se fazer parte de um sistema socialista, onde os políticos estão pregando a corrupção, está pregando a desonestidade, está pregando. Então, eu falo assim: nossa, essa pessoa faz, eu também faço, então vou fazer. Então, aquelas pessoas que era comum, né, aonde está ali o patrimônio de Deus, o ser de Deus está dentro da sociedade, nas pessoas comuns. Elas não sabem que ela tem essa consciência vivificada, mas quando ela saber que elas são o patrimônio de Deus e não um sistema capitalista, então elas vai começar a ter contato com Deus diretamente. Então ele vai deixar, não é porque os outros fazem que eu tenho que fazer. Eu vou cuidar da minha forma de ver, da minha forma de ser e não da minha forma de ter. As pessoas podem ter coisa a qualquer custo. Então eu vou começar a formar o meu corpo expressivo forte a partir do momento que eu faço uma percepção que eu sou uma consciência vivificada por Deus e que eu não devo seguir homem nenhum a não ser a minha forma de ser. E quando eu faço isso, a minha forma de ser, eu relaciono isso a outras pessoas, eu falo a verdade na presença do corpo, e eu vou ter isso, tudo isso aí vai ser acrescentado para mim, porque eu vou estar conectado com Deus e eu vou estar feliz por não estar devendo nada a ninguém, por não estar desrespeitando outras pessoas. Então, o reino de Deus vem estabelecendo por cada um corpo, por cada entendimento, por cada consciência que vai entendendo da sua forma de ser. Então, ambos faz ideologia para João Batista nas vossas formas de ter, né? Então, a partir de João Batista, nós temos então Moisés, Elias e depois Moisés e Elias representando aí, né, a palavra da vida, né, verdade. Depois nós temos João Batista, o terceiro ali, no terceiro desses astros, nós temos João Batista. A partir do João Batista acabou, né? Não tem mais partir porque o Elias, Moisés e Elias está dentro do nosso ser, dentro do nosso consciente interior. O que veio depois de João Batista foi o estabelecimento de um sistema capitalista, de uma forma de ser, uma forma das pessoas viver, uma liberdade de expressão sobre o sexo, sobre o dinheiro, qualquer coisa. Então, mas não teve mais a palavra da vida, porque ela foi oculta em nossos interiores, certo? E é o mais óbvio, o plano mais perfeito de Deus, ela é ocultar essas palavras da vida para nós ter uma liberdade de expressão e para que todo mundo fique junto. E hoje, com essa internet, fica fácil atingir todos os corpos de uma só vez e estabelecer o reino de Deus por essa grandiosa e preciosidade, plano divino, certo? Dessa intervenção divina sobre a humanidade. Entenda dessa forma. Então, a partir de João Batista veio o Deus da morte, Abaddon, né? Sei lá como é que a Bíblia fala, né? Eu não tenho prática de ler essas Bíblias significativas, mas vocês entendem. Então, sustentando o sistema capitalista sobre os interesses emocionais de cada corpo em específico, né? Formando aqui um corpo expressivo, né? Os atos conscientes, eles entendiam
desse sistema capitalista, mas eles negavam tudo que eles eram e conectavam com Deus no interior e ficava aqui com seus corpos expressivos, aqui dentro desse sistema capitalista mesmo, para fazer trabalho social, para forçar com que as pessoas voltem à sua origem, para que as pessoas voltem à sua origem, na sua forma de ser e não na sua forma de ter. Então, tudo isso vai ficando prático a partir do momento que vocês vai tendo ciência em tudo o que está sendo dito, ok? Faça isso e faça por vocês mesmos. Então, ambos fazem ideologia para João Batista nas vossas formas de ser, certo? E quando depois de João Batista vem a religião, muçulmanos, né, o islamismo, né, então ele automaticamente ele representa o certo e o errado, o certo interiormente e o errado vai partir do sistema capitalista, onde as pessoas vão comercializar as vossas formas de ter. Então, a religião islâmica ela fica dividido entre a coisa certa, que é a palavra da vida no nosso interior, e as coisas erradas, que é o sistema capitalista, aonde nós aplicamos os nossos atos emocionais na forma de ter. Então, isso fica dividido. A partir de João de Batista, as coisas ficam divididas. Deus na nossa consciência interior, e a partir daí é o sistema capitalista, que vem representando aí, né, o poder, fazendo uma comparação com o poder de Deus diretamente, o Cristo, né, o anticristo, tudo isso representa a morte, né? O Cristo representando a morte do poder de Deus, o anticristo representando a liberdade de expressão de cada corpo específico, até que ela possa entender, e representando religião, o anticristo representando vários tipos de religiões, várias coisas dentro da sociedade, sustentando esse sistema capitalista para que nós cheguemos nesse tempo, para nós termos ciência da verdade que Deus está no nosso interior e que Ele é um espírito e nós também somos espírito vivificado. Que nós somos no interior, nós manifestamos isso no exterior de corpo. E quando a gente é uma coisa dentro e uma coisa fora, Deus acrescenta tudo aqui para nós, na nossa forma de ter. Aí nós vamos ter uma esposa e vamos ser felizes com ela. Nós vamos ter um dinheiro, nós vamos ter feliz, porque esse dinheiro vai ser o nosso suor do nosso rosto. Não vai ter dúvida, porque você ganhou ele de uma forma honesta, sem se corromper com o dinheiro dos outros, sem se permitir ser comprado com o dinheiro dos outros, qualquer coisa que vocês queiram entender dessa realidade. Sendo este o batismo de João, né? Sendo de um e do outro. Quando eu falo este batismo de João, porque se você ver, nós temos dois João dentro da Bíblia. O Batista, dando referência para o batismo dos mortos, e o João, né, que dá referência para o reino de Deus, né, que ele mostre a palavra da vida. Olha, antes dos nossos corpos emocionais, existe um espírito vivificado, e este espírito vivificado, vocês transformam ele em palavra, e dessa palavra você dá a vida, e manifeste isso no exterior de corpo, de uma forma justa, confessando a verdade na presença do corpo, então vocês estará sendo glorificado com Deus. Então, essa é a diferença dos dois João, o Batista, que vem batizando sobre um sistema capitalista da forma de ser, dando liberdade de expressão às pessoas, e aquele que mostra, ele não batiza ninguém, não existe homem que batiza o outro homem, não existe isso não, tá? Tire isso dessa cabeça, tudo isso é religião. Coloque na sua cabeça que o batismo verdadeiro, ele vem de Deus. Ele batiza nós com o espírito dele, que ele fala assim, vocês é espírito, vocês é igual a mim, não é eu cuido bem da minha vida, sabe? Eu não quero saber de fazer, sei lá, batizar os outros por aí, isso não é do meu interesse, não me acrescenta em nada, entende? Pode valer a pena para uma unificação, certo? Para representar esse sistema capitalista, esse Deus do dinheiro aí, a partir do João Batista, nós vamos entendendo desse sistema capitalista dessa forma, ok? Entenda isso. Sendo este o batismo de João, sendo de um e do outro, né? Explicando os dois João, ou seja, os dois João, né? Sendo o corpo é céus. Quando você olha no sistema capitalista, você olha para um corpo se movimentando dentro da sociedade, né? Religioso, sistema capitalista, então nós chamamos esse corpo de céus. Esse corpo, ele é uma imagem do que poderia ser
honestidade desse corpo emocional, mas como eles estão vendendo e comprando os seus atos emocionais sobre os seus caráteres, negociando uma coisa e outra, né? Eu te pago para você ser meu amigo, você não precisa ser uma pessoa, eu te pago para você ser minha companheira, certo? Você não precisa ser relativo a mim, você não precisa gostar, você só precisa me servir na hora que eu quero, os meus atos emocionais, tal. Então não tem relacionamento, não tem amor, não tem forma de ser. O que tem é um dinheiro se movimentando na conta de um e do outro, e ambos vai achar que está se realizando e não está, certo? Porque tudo isso representa um vazio do nosso ser, sem entendimento, e isso não se torna uma coisa boa. Um mendigo, por exemplo, que ele conhece da sua forma de ser, ele muitas das vezes tem grandes mais e possibilidades de ser mais feliz do que uma pessoa que movimenta bilhões de bilhões de bilhões na conta dele. Entenda isso. Tudo que ele precisa é de saber que ele é um espírito vivificado e que ele é eterno, então ele não vai ter pressa para se realizar, as coisas vai vir de uma forma tranquila, aonde que ele estiver, ele vai estar vivendo tranquilamente. Significa que o dinheiro não vai explicar que você é uma pessoa honesta ou desonesta, e nem ter uma esposa do seu lado vai representar que você seja feliz ou infeliz. Tudo isso vai se aplicar da sua forma de entender esta consciência vivificada que está no nosso interior, e é Deus que dá para nós essa alegria, essa paz, não é o dinheiro até então. Entenda isso. Sendo o espírito vivificado do corpo. Então, ou seja, os dois João, sendo os corpos é céus, né? Hoje, no tempo do fim, esses corpos é céu. Esta imagem é céus. Vamos colocar a imagem é céus, imagens. Imagem significa que os seus atos emocionais estão sendo comercializados sobre a sua forma de ser, para se ter coisa qualquer custo, ok? Sendo imagem é céus, sendo o espírito vivificado do corpo, né? Sendo o espírito vivificado do corpo. Deixa eu voltar aqui, depois eu dou uma olhada nisso com mais intensidade. Vamos falar corpo, porque aí as pessoas já sabem que é as mesmas coisas, ok? Vamos lá. Sendo os corpos é céus, sendo o espírito é vivificação do corpo, né? Pois a vida é uma consciência vivificada por Deus com a palavra da vida, a verdade na presença do corpo. Perfeito. Então, aqui, através de João, né, sem ser o Batista, vocês conhecerão daquilo que é o reino de Deus, que hoje é fácil, né? Hoje, se você, né, não tem paciência para ver esse blog diário, você só entenda que você é um espírito vivificado, não precisa ficar vendo esse vídeo, não faça isso por alguém, faça isso por você. Ah, interessou, foi ótimo, seja bem-vindo, o reino de Deus, faça esse trabalho de conscientização e você vai deixar de ser essa vítima social, certo? Não basta, muitas das vezes, também só você conhecer o seu ser, porque hoje em dia, no mundo que nem está hoje aí, é necessário que você conheça várias formas. E esse blog diário, ele te explica a diversidade de formas de relacionamento. Tudo dentro deste blog diário é muito produtivo para você entender cada coisa, ok? Ou seja, se você não quer acompanhar todo esse blog diário, né, que ele é muito grande e tal, então você entende que você é uma consciência vivificada de Deus, você transforma isso em palavra, né, faz uma relatividade com a vida, uma relatividade com o seu corpo e manifesta a verdade na presença do corpo, no exterior do corpo. Isso significa que você é uma pessoa honesta, que você não mente para ninguém e que você não trai a sua forma de ser para se ter coisa a qualquer custo. Então, você já está no reino de Deus. Entenda isso. E isso explica o reino de Deus, né? O que explica o reino de Deus? Vamos lá de novo, né? Pois a vida é uma consciência vivificada de Deus com a palavra da vida, a verdade na presença do corpo. Isto explica que o reino de Deus não explica o corpo físico diretamente. Por que o reino de Deus não explica o corpo físico diretamente? Porque neste tempo do fim, nós somos uma imagem, nós fazendo isso uma liberdade de expressão, nós ficamos flexionados. Mas no futuro, sim, ele vai explicar os nossos corpos emocionais diretamente, certo? Então, o João Batista ele vai deixar de batizar as pessoas com a morte e vai entender da sua relatividade com o tempo, de relatividade com a sociedade. Então, o homem vai passar a ser glorificado com Deus, com a verdade na presença do corpo. Então, esse João Batista ele vai abandonar o seu sistema, por exemplo, o seu sistema, né, desses trabalhos missionários que ele receberá de Deus, e vai
se comportar de uma forma honesta junto à sociedade. Entenda isso, é só para você entender. Nós não sabemos os planos que Deus tem para os astros, né, se eles vão ficar livres das suas emissões, se eles vão continuar. A gente não sabe da liberdade que Deus vai dar para eles, entenda? Mas eles sempre vai estar aí entendendo dessas missões que Deus vai dando para ele, ok? Entenda isso. Então, isto explica que o reino de Deus não explica o corpo físico diretamente, e sim uma consciência vivificada, sendo de cada corpo com as vossas formas de ser e não de ter. Porque quando a gente fala, quando nós, a partir do nosso corpo emocional, a gente vai sempre aplicar a nossa forma de ter. A partir do corpo emocional, a gente sempre vai explicar a nossa forma de ter, certo? Isso aqui pode fazer parte, o corpo emocional pode fazer parte do reino de Deus, né, representando o espírito, a vida e o corpo, pode fazer parte do reino de pode, mas no tempo do fim, você entende que a sua forma de ter, ela é muito capitalista, ela é muito religiosa, ela é muito, sei lá, qualquer coisa. No futuro, sim, igual eu tenho dito, pode ser que a sua forma de ter ela vem acrescentar coisas na sua vida aqui afora, nos frutos, naquilo que você estiver produzindo, ok? Mas até então você entende que esse corpo emocional vai ficar dividido sobre a sua forma de ser e a sua forma de ter. E no reino de Deus, independente em qualquer estágio que você estiver, não representa a forma de ter, certo? Não, o reino de Deus não representa a forma de ter, porque o reino de Deus ele é uma espiritualidade formado pela nossa consciência vivificada e que nós dá uma relatividade com a nossa, o estado de nossa consciência, dá um estado de nossa consciência. Então o corpo ele fica bem neutro quando a gente falamos da forma de ter e da forma de ser. Ele fica neutro para nós, entenda isso. Mas aí, né, vai ser acrescentado, vai ter a diversidade de forma. Você estiver acompanhando os blogs diários, vocês não terão dúvida de nada, ok? Então vamos lá. Este ideal explica os movimentos dos astros, né, nas vossas formas de ser e reativando a consciência vivificada por Deus. Então vamos lá ler tudo completo para a gente entender. Ó, isto explica que o reino de Deus não explica o corpo físico diretamente, e sim uma consciência vivificada, sendo de cada corpo com as vossas formas de ser e não de ter. Este ideal explica os movimentos dos astros nas vossas formas de ser e reativando a consciência vivificada por Deus, né? Quando se tratando do astro, você pode olhar aqui, os movimentos dos astros, ele começa pelo estado de consciência. Ele neutraliza esse corpo emocional na sua forma de ter e vai cá para fora fazendo um trabalho com os seus corpos expressivos. Então, o que o astro representa na sua interior, ele também representa no exterior, fazendo um trabalho expressivo para a sociedade, né, para que elas tomem ciência naquilo que elas nas suas formas de ser. Cada um tome as suas formas de ser. Então, os astros ele tem ciência, né, nessa palavra da vida, mas ele pode formar um corpo expressivo, negado dentro da sociedade para fazer um trabalho social, para impressionar essa sociedade a voltar à sua forma de ser, né? Tudo que você faça socialmente sobre o interesse de um e do outro, elas vão entrar em crise, porque elas não conhecem o reino de Deus. Elas só conhecem aquilo que o homem faz, o dinheiro, é isso, ostentação, aquilo, aquele outro, tudo. É muito complicado, ok? Então, a traição representa a nossa forma de ser e que aparece como a ditadura militar na sua forma de ter, né? A ditadura militar, né, ela vem ali começando ali pela cabeça de a cabeça de Adolf Hitler, na forma que ele pensa, né, que naquele tempo ele tinha um plano de unificação, né, e que automaticamente deu errado. Então, depois que deu errado, todas as pessoas começou a ter mais intensidade nas suas liberdades de se expressar sobre o dinheiro. Então veio a traição do nosso ser, né? Vindo a traição do nosso ser, nós ia lidar diretamente com essa Bíblia significativa, a gente não ia conseguir interpretar, já que não conseguimos interpretar Deus, sei lá, qualquer coisa, não conseguimos conectar com Deus, vamos conectar com o homem mesmo. Qualquer um aí, vamos seguir qualquer pessoa aí, tudo vai dar certo, ok? Por causa do dinheiro, você vê tudo na mídia social, você segue a pessoa porque ela tem muito dinheiro, você segue a pessoa não porque ela é uma pessoa honesta, porque é uma pessoa de respeito, porque é uma pessoa de caráter, qualquer coisa. E quanto mais corrupta a pessoa mais seguidores ela tem. Hoje é isso. Então isso é que sustenta o sistema capitalista, ok? Certo?
Muitas das vezes esses trabalhos pode vir por um ato consciente, muitas das vezes, e que esse ato consciente está apenas no corpo expressivo, fazendo o trabalho de Deus. Muitos atos missionários dentro das mídias sociais, certo? Não significa que a postura que ele está tomando dentro da sociedade seja uma coisa certa ou uma coisa errada. Isso tudo depende daquilo que ele entende, da sua forma de ser, da sua consciência vivificada, certo? Se vocês estão aí no trabalho missionário, tem muitos seguidores na mídia, certo? Começa a se certificar e pergunta a si mesmo, né, se vocês entendem que fosse assim, né? Se vocês entendem que fosse assim, ok? Entenda. Vocês sempre pensaram que fosse assim? Comece a se certificar, relacionando isso na sua consciência, para vocês retomarem o seu estado de consciência e fazer disso uma coisa boa para Deus, ok? Então, a traição representa a nossa forma de ser e que aparece como uma ditadura militar na forma de ter. A traição explica o sacrifício da vida, né? O sacrifício da vida, né? A vida é um estado espirituoso, ela não tem um estado físico, então ela representa um estado de inconsciência. Essa traição, ela representa um estado de consciência e não a morte física do corpo diretamente, ok? Entenda isso. Então entenda, ó, a traição representa a nossa forma de ser e que aparece como uma ditadura militar na sua forma de ter, né? Então você vai comercializar tudo na forma de ter. E a traição explica o sacrifício da vida, né? Que pode, né, depois do seu corpo ir a óbito, se houver, naquele tempo de Emanuel, houve um sacrifício da vida diretamente, ok? Pode entender disso. Aí, então você daqui para a partir da morte de Emanuel, vem então selando o reino do sistema capitalista e a liberdade das pessoas pelo dinheiro começou a passar para um plano espiritual de Deus e todo começou a ficar unido pela sua, as vossas liberdades de se expressar, e a liberdade de expressar se aplica aos seus corpos emocionais, sexo e dinheiro, e tudo vai fazendo comércio de tudo, vai fazendo comércio, deixa todo mundo junto aí, que o reino de Deus está vindo. Para se ter coisa a qualquer custo. Então, sacrificando a vida, né? Vamos lá de novo. A traição representa a nossa forma de ser e que aparece como uma ditadura militar na forma de ter. A traição explica o sacrifício da vida para se ter coisa a qualquer custo. Esta é traição. Esta é a traição do que somos, para se ter coisa a qualquer custo, certo? Essa traição, ela pode sacrificar a vida diretamente, ou ela pode representar a Bíblia significativa num estado inconsciente dos corpos, para eles seguirem os seus planos sobre a liberdade de expressão, sobre sexo e dinheiro, sustentando esse mundo capitalista, certo? O Deus do dinheiro. Entenda isso. Este ideal explica os dois planos objetivos, né? O domínio dos corpos, explicando o reino dos céus, né? O domínio dos corpos, explicando o reino do céu. Quando eu falo os domínios dos corpos, explicando o reino do céu, vai vir pelo um diabo, né? Inconsciente, que quer dominar o outro corpo emocional, e também vai explicar, esse reino do céu também explica os astros que vêm pelos seus corpos expressivos, né? Fazendo um trabalho diretamente para Deus. Entenda isso. E o domínio de Deus explicando o reino de Deus. Então, quando você vê os astros vindo somente com seus corpos expressivos, então você vai entender que ele também representa um domínio de Deus. Ele, né, Deus está a parte de tudo, né? Todo o trabalho hoje, tudo isso explica Deus. Mesmo as pessoas não ter ciência naquilo que elas são, tudo explica Deus, ok? Tudo vai explicar Deus. Aí você pode usar aquela expressão, né, que diga as coisas de Deus parecem loucura para os homens, e realmente é uma loucura, porque quando Deus quer unificar todo mundo para trazer um juiz, estabelecer um juiz dele, um reino dele, é assim que funciona. Ele vai pelos planos dos homens mesmo, certo? Ele vai moldando, né, os corpos expressivos das pessoas para que eles representam isso socialmente, para que todos fiquem juntos e determinem esse trabalho grandioso, né, pelas redes sociais, pela rede da internet, qualquer coisa que vocês queiram entender. Tudo acontece com a liberdade de ser dos corpos, né? E com a lei de Deus. E a lei de Deus explica a palavra da vida, a verdade na presença do corpo. Isto explica a liberdade de ser do corpo e não de ter, né? Então, a lei de Deus representa no nosso interior a liberdade de ser e não de ter. Então, aí quando você entende a sua liberdade de ter, você tira os seus corpos emocionais, porque eles sofrem uma necessidade quando ele está inserido no tempo. Então, você tira os seus corpos emocionais para entender a sua forma de ser e não a sua forma de ter. A sua forma de ter, a partir do corpo emocional, explica, certo? Ou seja, esse corpo emocional sempre ele vai estar bem dividido. Então, corpo e
E a glorificação do corpo explica a forma de ter, mas aqui para trás, se você ver aqui, ele já vai ganhar uma outra forma. Quando você olha para o seu interior, você vai entender que você é uma consciência vivificada, e isso é a sua forma de ser, então você neutraliza a sua forma de ter para ser. Aqui você dá uma ação para você ter coisa, você está no trabalho, quando for honesto, tudo isso aqui passa a ser uma coisa só. O que você é no interior, você também é naquilo que você possa ter honestamente, certo? E que hoje não é honesto, é sustentabilidade do sistema capitalista, o Deus do dinheiro. O ser de Deus é só um corpo, né? O ser de Deus é só um corpo, o ser de Deus é um só corpo, né? Representando cada corpo em específico e um só corpo. O ser de Deus explica, o ser de Deus é um só com um corpo e um só corpo é um só filho, né? Um só filho. O filho e o reino é formado por filhos de Deus. Onde que está os filhos de Deus? Sobre aquilo que eles manifestam socialmente, certo? Existe uma expressão de Emmanuel, né, que a gente não pode ficar calado, que a gente temos que ser expressivos, né, que se a gente calar, as pedras falam e elas falam. Então, o reino de Deus é preciso, ele sente essa necessidade de ser manifesto pelos filhos de Deus, pelos filhos de Deus. Então, é uma manifestação, né? Hoje ele vem pela manifestação, uma consciência espiritual, por aquilo que nós entendemos de Deus e fazendo uma mediação sobre aquilo que tenha já dentro da sociedade, né? Que as pessoas usam mais a sua forma de ter, sustentando esse sistema capitalista. Porém existe o lado negativo, né? A forma de nós conhecemos o reino de Deus, agora nós vamos conhecer o lado negativo. Porém existe o lado negativo desta ideologia. Esta fica para vocês, né? Aí vocês, essa que eu falei para que fica para vocês, né? E que sustenta, né? Que é sustentado por este sistema capitalista e que governa as vossas formas de ter, né? Aí você quer entender isso? Aí você, como é que você entende isso? Pessoa rica, é milionária, você é amigo dela, aí o outro fala ali, não, ele é corrupto, é aquilo ali, não, não tem problema, ele tem dinheiro e tal, ele vai ser meu amigo da mesma forma, porque eu também quero dinheiro, entendeu? Cada um por si, sei lá, qualquer coisa. Aí eles fazem aquela complexidade, eles vai seguindo a pessoa só porque tem dinheiro, tem carro, tem sexo e tal, e, né, e aí as esposas vai escolher a pessoa que tem dinheiro, né, e vai ter sexo e tal, né? Eles vai trocar esse sistema capitalista por uma liberdade na sua forma de ser e vai trocar isso para se ter coisa a qualquer custo. Se inscrevam neste canal e sinalize este vídeo, né? Só se você estiver entendendo. Se você não entendeu, não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma. Só faça isso realmente se for isso do seu interesse. Se não foi, não faça nada. Não tenho necessidade que vocês façam coisa alguma, ok? Se inscreva neste canal e sinalize esse vídeo. Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo respeito, obrigado pelo carinho, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.